Então, meninos e meninas, agora vamos unir as partes. Eu vou começar costurando o gancho, tá? Então, o que que você vai fazer? Ó, vendo essa parte, direito com direito, você vem, une as duas partes aqui, né? Porque aqui tá, olha, abriu a parte, abriu as duas partes, coloca direito com direito. Eu vou pôr uns alfinetinhos aqui de segurança, assim. Sempre que você for pôr o alfinete, ó, eu coloco longe de onde eu vou passar a costura e eu coloco sempre ele assim, tá? Isso porque se você coloca assim, ó, se você coloca para baixo, na hora que você tá costurando, ele não vai impedir que essa parte aqui chegue uma para baixo, outra para cima. Então, ele não segura bem os lados, porque ele vai estar assim, aí escorrega. Então, assim é mais seguro dessa parte aqui não ficar assim, fazendo isso aqui assim, certo? E saindo do lugar. Eu ponho longe porque eu vou passar a costura aqui e eu não quero passar a costura em cima do alfinete. Porque se eu passo a costura em cima do alfinete, o que vai acontecer é que a minha agulha da máquina vai começar a ficar rombuda, ela vai começar a estragar, vai ficar com ponta, né? E eu não quero a minha agulha com ponta. Não precisava nem ter posto tanto alfinete assim, né, gente? Então, aqui, olha, eu tô colocando, né, os alfinetinhos em volta tudo. Pode alinhavar, eu já tenho bastante experiência, eu não preciso fazer isso, né? Eu posso simplesmente só ir costurando e pronto. Às vezes dá uma diferencinha assim, ó, pequenininha ali. Mas por que que dá essa diferença? Porque nós somos humanos, né? Quando a gente corta um tecido, né? Quando a gente corta com a mão e às vezes pode cortar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos e dar algumas diferencinhas assim, né? O que é perfeitamente natural. Ó, esse aqui saiu. Agora eu vou vir aqui e costurar. Vamos lá. Pôr meus alfineteiros ali. Vamos vir aqui. As duas linhas para trás, né? Tô usando uma agulha 9. Uma agulha bem fininha, pode ser agulha 9 ou 11. Ah, posso usar a agulha 14? Pode. Só que a agulha 14, ela forma buraquinhos maiores. Então, em tecidos mais delicados como esse, é sempre bom você usar a agulha 9 ou 11. Agora, eu vi que tem a agulha 12, que também é um pouquinho acima da 11 antes da 14. Deve ser padrão europeu, porque a Singer que tem fornecido, vem junto com essa máquina aqui, eu comprei a minha máquina e veio a agulha 12. Então deve ser padrão europeu, alguma coisa assim, porque no Brasil até então a gente conhecia só a 9, a 11, a 14, a 16 e a 18, né? Mas, ó, vou dar uma margenzinha aqui, maior, né, de 1 centímetro. E vou vir aqui, ó, o tecidinho vem escorregando, vou pôr aqui, dou um retrocessozinho e vamos vindo. Vamos supor que você vai fazer acabamento em overlock no gancho aqui. Você pode simplesmente passar o overlock primeiro e depois você passa a costura. Sempre quando você vai fazer acabamento em overlock no tecido plano, você vai ter que passar a costura reta, porque só o overlock não segura. Você vai passar a costura do overlock primeiro e depois você costura, tá? É para não acontecer de depois, quando você for passar o overlock entrar muito e ficar desnivelado. Depois você usa o próprio overlock como guia para fazer a costura da margem, né? Vai virando, ó. Sempre vira o tecido também, para não virar aquela maçaroca, né? E ficar aqui. Costurei. Tiro os alfinetes. Cadê meu alfineteirozinho aqui, meu bichinho? Deixa eu tirar os alfinetes. Tá parecendo um voodoo de coelho. Porque esse coelhinho eu fiz na Páscoa. Tem até vídeo ensinando a fazer esse coelhinho. Tem molde no meu site desse coelho. Eu acho que no infantil que tá. Você escreve lá, marlenemucaimoldeInfantil.com.br. Aí você entra no site e digita em pesquisa, coelho. Você vai achar. Tem o vídeo ensinando a fazer e o molde, tá? Foi para Páscoa. Eu fiz esses bichinhos para Páscoa.
Agora eu vou dar acabamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a máquina no ponto zigue-zague, tá? Essa máquina aqui tem vários pontos que você pode usar como acabamento. Olha, você tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Olha, tem vários pontinhos, tá vendo? Um monte de pontinhos. Eu vou usar o tradicional que toda máquina tem, tá? Que é o zigue-zague. Se eu vou usar o zigue-zague, eu vou diminuir o ponto. Eu vou pôr aqui entre o 2 e o 1, certo? Vou deixar aqui, ó, nessa máquina, nem todas as máquinas têm isso, mas essa tem para regular esse espaçamento. Eu vou deixar no 3 ali. E vou colocar aqui entre 2 e 1. Posso colocar menos aqui, ó. Posso colocar, como eu coloquei entre o 2 e 1, vou colocar entre o 2 e 1 aqui também? Posso, vai ficar mais juntinho, né? Ou mais larguinho, mais separadinho, mas tá aqui. Vamos pôr tudo entre o 1 e o 2, entre o 1 e o 2 aqui, zigue-zague. Nessa máquina, tá? Você pôr o ponto mais fechadinho, zigue-zague. Qual que é o segredo de eu fazer um acabamento de zigue-zague? Esse tecido aqui desfia bastante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr antes aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou pôr aqui nessa beirada. Se eu pôr aqui o zigue-zague encostado aqui, isso aqui vai arrepiar tudo, vai virar uma maçaroca difícil de você refilar depois. Então, eu vou dar uma distância, eu vou passar ele aqui. Depois, vocês vão ver o que eu vou fazer. Sempre quando você for começar a costurar, ó, as agulhas para cima, passou a agulha para cima, tira a linha de cima, de baixo da canelinha, porque é uma das coisas que provoca embolar a linha por baixo. Quando você deixa essa linha lá dentro, ou quando você... Tem várias coisas que fazem embolar a linha aqui atrás. Quando você deixa esse fio lá dentro, quando você não põe os dois fios para trás e já começa a costurar, então a máquina puxa esse fio aqui e vai virando uma maçaroca. Quando você começa muito pertinho aqui, ó, a agulha, põe ela aqui, se o tecido é muito molinho, ele entra ali embaixo desse buraco, vira uma bola e fora que depois a coisa mais difícil é você tirar o tecido do buraco lá, tá? É só uns detalhezinhos, então eu vou pôr aqui, chego um pouquinho para cá, seguro a linha, né? Vou dar um retrocessozinho, tá muito pequenininho o meu ponto aqui. Esse de cima eu vou pôr aquele de cima, né? Eu vou pôr ele maiorzinho. Vou pôr ele no 3. Deixa eu ver como é que vai ficar. Isso, no 3. Ó, vai dando uma distância, tá vendo? Já ensino vocês a resolver o problema do desfiar. Fiz. Agora eu vou tirar a máquina daqui. Eu vou refilar, né, para cortar isso daqui. Então agora, ó, eu tô refilando, eu tô cortando, encostar. Cuidado para não cortar o ponto zigue-zague. Se você cortar o ponto zigue-zague aqui, você vai ter que passar de novo. Então dá uma distanciazinha dele aqui assim. É só para ficar bem bonitinho nosso acabamento, ó. Feito em zigue-zague. Já ensinei várias vezes vocês a fazerem esse acabamento. Aqui. Terminando aqui de refilar. Então, meninos, passamos o zigue-zague. Olha que bonitinho ficou o zigue-zague. Refilamos. Uma outra coisa, quando o tecido desfia muito, então, por exemplo, esse daqui desfia bastante. Principalmente se for cetim ou um tecido assim, conforme o tipo de toque de seda, tecido que desfia, né? Viscose, né? A viscose vem com o fósforo. Aquela parte, quando o tecido é sintético, algodão, quando o tecido é 100% algodão, dificilmente ele desfia. Algodão, ele não é um tecido que desfia. Ele desfia quando ele é sintético, quando ele tem poliéster na composição. Aí você vem com o fósforo, ó, com o isqueiro, ó, você faz isso aqui, ó, passa a chama. Essa chama, não essa chama amarela, sabe essa mais baixa aqui, ó, mais transparente, né? Você pega, vem aqui e passa rápido, tá? Porque o fio sintético não pega fogo, tem que soprar na hora, porque senão quando você vê, né, já foi, já era. Aí você passa, tá? Em toda parte. Vai lá, vai passando, né, para evitar que desfie. Aí ele vai selar. Isso também eu uso, por exemplo, o isqueiro, para arrematar a costura de overlock, que o fio de overlock, ele é sintético, né?
Então, isso aqui arremata bem. Ó, você vai fazendo isso em toda a extensão, ó, vai passando. Pronto, chegou ali, ó. Onde tem fio maior, você, né, tomando cuidado para não pegar fogo, ó. Pronto, selei, tá bonitinho, já fizemos o nosso gancho. Ou o cavalo de antigamente, né? Então, vamos lá. Tá aqui o meu bonequinho. Fizemos isso daqui, agora eu vou fazer a bainha. Eu vou fazer a bainha. É o que mais vai demorar nessa calça é a bainha, porque olha só, cada parte eu tenho que fazer bainha inteira, ó, bainha, bainha, a bainha aqui na barra, né, da parte de baixo, vindo a bainha, 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 até terminar aqui na cintura, de cintura a cintura, de um lado e do outro. É a única coisa que vai demorar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Quando você pôs a agulha no ponto zigue-zague, levanta a agulha, não vai deixar a agulha lá embaixo não, tá? Para você voltar para o ponto normal, porque senão ela lá dentro, ela vai entortar, que ela está no zigue-zague, você vai tirar do zigue-zague, ela vai bater lá de cá e pode quebrar a agulha ou, né, deixar ela rombuda, como eu falei. Pus no ponto reto, voltei a minha costura no número 3 aqui. As duas linhas para lá, nada de linha enfiada aqui embaixo. Então, agora vamos começar, vou começar pelo lado de cá. Isso aqui é a cintura, vou começar desse lado. Você vai fazer o mesmo do outro. Ó, se você vê que ficou assim uns dentes que você costurou e na hora que você costurou, sabe, ficou esses dentinhos, ó, dá uma, né, ajeitada aqui, tá vendo? Ó, eu fazendo assim, eu vou fazer assim, porque quando você corta com a tesoura, né, ninguém é perfeito, né? A gente não é um robô para fazer a coisa laser, né, aquele corte perfeito. Ó, dá uma ajeitada antes de fazer essa barra, ó. Se o tecido desfia muito, você pode selar o tecido inteiro, passar na chama o tecido inteiro, em volta tudo antes. Ó. Porque a viscose, ele é um tecido sintético, né? Porque ele não é um tecido feito de uma planta, etc. Então, agora, ó, presta atenção para você não fazer a bainha do lado contrário, né? Aqui, ó, avesso, né? Nós vamos fazer ela viradinha para o avesso. Vou dobrar bem estreitinho, vou dobrar estreitinho, ó. Vou fazer assim. Vai ser uma bainha de meio, meio. Dobrei meio, meio. O que eu faço agora? Eu vou pegar um alfinetinho, vou segurar aqui e vou jogar lá embaixo da minha máquina, vou abaixar, vou colocar a agulha, vou fazer o retrocesso. Agora eu venho costurando. Eu fiz o contrário, tá vendo? Para não correr o risco daquilo ali enfiar lá dentro. Agora é simplesmente dobrando, ó, passa a unha, ó. Ah, minha unha tá muito curtinha, então já vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu deixar ali e vou pegar aqui, que eu sei que aqui tinha. Isso aqui, ó. Né? Toda máquina tem, ó. Que é esse aqui, né? Vem assim, nessa máquina, que é o desmanchador de costura. Aí você vem, ó. Se você não tiver com a unha boa, você vai fazendo isso aqui, ó. Vai dobrando, ó. Vai passando ele aqui, né? Já fica bem. Como a minha unha tá razoavelmente boa, ó, vou passando meu dedinho aqui. A bainha é boa assim, você dobra mais aqui, mais ou menos, mais para trás, dobrou, aí o resto você vem e acerta, ou com o dedo ou com aquilo lá, tá? Tá sem unha, com aquilo lá. Então não tem erro, ó, dobrei meio centímetro, dobro mais meio, né? Nós não deixamos um, né? Então vai dar certinho aqui. Esse é o modelo de calça, como eu falei para vocês, fica bem em qualquer pessoa. Tanto na magra como na gordinha. Principalmente para plus size, eu gosto muito de modelos pantalona ou flare, que, né, não fica aquela coisa parecendo um funil, né? A gente acerta, veste melhor o corpo, equilibra a proporção do quadril mais largo com as pernas, né? Cheguei aqui, ó, então preste atenção. Olha, chegando aqui, né, chegou aqui, eu já vou dobrar, eu vou ensinar duas formas de vocês fazerem essa dobrinha aqui, esse cantinho. Primeiro aqui eu já venho e já dobro a parte que eu vou vir pra cá, ó, eu vou vir com a margem pra cá, já dobro. Chego aqui, eu dobro de novo, aqui, né, e aqui. Que aí eu vou fazer já o meu cantinho aqui, ó, quer ver?
Ó, já vai ficar com cantinho. Cadê um alfinetezinho aqui? Aqui. Ó, já vai ficar com o meu cantinho, tá vendo? Então, agora eu venho aqui, né? Vamos continuar. Até chegar, eu vou tirar o alfinete. Vou segurar esse cantinho aqui, assim. E venho até ele. Vindo até ele, né? Volto aqui um pouquinho. Chego aqui. Peraí. Volto aqui. Vou voltando aqui com a minha mão. Até chegar aqui, né? Agora eu vou voltar e vou costurar aqui, ó. Esse é o cantinho mais dificilzinho de fazer, ó. Vou segurar isso daqui para eu conseguir puxar para trás. Ó, com isso aqui atrás eu tô puxando. Aí, agora foi. Se eu não fizer isso com isso daqui, ele vai ficar batendo ponto no mesmo lugar e não vai sair do lugar. Aí pronto, fiz o meu cantinho lá. Ficou o cantinho e eu venho seguindo aqui. Até chegar, né, da outra parte eu vou fazer de forma diferente. Aqui, eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, que eu tô vendo que tem uns, sabe, que eu esqueci de acertar, lembra que a gente acertou no outro? Sabe esses rebitezinhos aqui? Costura, tem, né? A gente tem que ficar, às vezes você enxerga, tá chegando lá naquele ponto, você enxerga um cortezinho que não ficou legal, você vai acertando, né? Dobro e dobro. Dobro e dobro. Agora aqui eu vou fazer o canto diferente. Para vocês verem que tem duas formas de fazer esse cantinho. Então aqui chegando aqui, esse nós vamos fazer diferente. Eu vou terminar, ó, vai até o fim. Acabou o fim, ó, pronto. Simplesmente nem vou dar retrocesso, porque a gente vai dobrar de novo. Agora aqui, eu faço, dobro e dobro de novo. Dobrei de novo, eu vou pôr um alfinetinho aqui, assim. E agora eu vou vir costurando, só que eu não vou começar daqui para cá. Por quê? Porque tá grosso aqui. Então, o que que acontece com a máquina quando aqui tá grosso? O ponto não sai do lugar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ao contrário. Ó, vou virar ao contrário. Vou pegar ali, lembra onde eu pus ali o meu alfinete? Virar, fazer isso aqui. Tiro o alfinete. Com esse mesmo alfinete, eu seguro aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Costurei. Até quase sair, mas não deixa sair a linha não, ó, para você simplesmente virar. Agora, com esse mesmo, aqui ó, as linhas estão aqui, com esse mesmo alfinete, eu vou enfiar, ó, vou até levantar aqui, ó, vou enfiar no meu, tá vendo? No meu cantinho, para eu empurrar ele para trás, ó. Porque senão, a máquina, porque tá grosso aqui, ó, ela fica indo no mesmo lugar. Ó, pode levantar um pouquinho o pé calcador, para você ajudar a máquina, porque isso é muito comum, gente. Muita gente me pergunta, mas acontece que a minha máquina tá com problema, porque ela fica batendo no mesmo lugar. Ela bate no mesmo lugar porque tá muito grosso, tá? Isso é normal das máquinas fazerem isso. Você tem que ajudar a máquina, então como você ajuda? Você levanta o pé calcador, segura aqui e vai empurrando, ó. Entendeu? Empurra, ajuda a máquina. Então, quando você vai, por exemplo, uma calça jeans tem uma costura bem grossa, aí fica batendo ali, você, minha máquina não costura calça jeans. Não, mas você tem que ajudar a máquina, tá? Então, agora é fazer o que a gente já tinha feito. Agora é zoom e ir embora, né? Vamos jogar os fios tudo para dentro. Não vai puxando os fios não, que você não vê puxar fio. Quando você vê, tá tudo desfiado. Deixa eles lá. Como eu falei, você pode passar na vela ou no isqueiro e volta tudo, né?
Existe aparelhinhos de fazer essas bainhas, só que tem um problema de fazer o aparelhinho da bainha. Ele não faz aquele cantinho, ele só faz a costura reta. Aí chega no cantinho, você tem que tirar e fazer o cantinho de qualquer forma, costurar o cantinho de qualquer forma. Sem ele, porque ele não vai fazer os cantinhos. Tanto que você vê um monte de gente fazendo tutorial desses aparelhos, mas ninguém mostra usando aquele aparelho para fazer cantinho. Então, no frigir dos ovos, né? Agora, é melhor você aprender a fazer a bainha sem, né? Sem nenhum outro recurso. Aprende primeiro a fazer com a máquina simples, com a agulha simples, o pé calcador simples, o que veio na máquina, o básico. Aí depois você pode até comprar os pés calcadores de tudo quanto é tipo, né? Para tudo quanto é tipo de coisa. E usar. Mas sempre é bom aprender com os recursos que a própria máquina traz. Ó, fizemos, né? Fizemos, chegamos aqui, agora vamos fazer do outro lado. Aqui, ó, nós já estamos, nós já costuramos. Ó, vou pôr do avesso. Nós já costuramos o gancho e já fizemos a bainha de uma das pernas, né? A bainha de uma das pernas. Agora falta desse outro lado aqui. Vamos agora, depois que terminar esse outro lado, eu não vou mostrar, porque é a mesma coisa. Então, nós vamos estar fazendo a mesma coisa, não precisa fazer duas vezes. Aí é pregar o cós, tá bom? Meninos e meninas, agora vamos pregar o cós. Primeira coisa, você vai dobrar o cós ao meio, né? Direito com direito, dobra ele ao meio. Dobrei ele ao meio, achei o centro, né? Nesse centro, eu vou marcar com um alfinetinho. Aqui no centro da minha calça, certo? Seja na frente ou nas costas, como eu falei, ela é igual dos dois lados, né? Pus aqui, se no caso teu você pôs pence, você tem que fechar as pences antes disso, tá? Aí você vem aqui, ó, eu vou marcar aqui assim, e eu vou marcar, eu vou pegar, vou riscar com uma caneta aqui, que eu acho que vai ficar melhor, vai ser melhor do que eu pôr o alfinete. Ó, tá vendo? Eu vim daqui pra cá, ó. Eu vou marcar aqui assim. Ó. Aqui, ó. Entendeu? Aí, certo? Entendeu aqui? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Ó, vim aqui certinha. Chega aqui, ó. Ó. Aqui. Mas eu vou fazer de um lado só primeiro. Deixa eu deixar a minha caneta aqui, deixar isso aqui. Agora eu vou tirar isso daqui do centro. Vou pegar só o cós. Vou deixar até aqui, perto de mim. Esse aqui é o cós da outra parte. Linha para cima, as duas pontas viradas. Pego aquela faixa, dobro. Ó, direito com direito, acerto aqui. E agora eu vou vir costurando até aqui, até esse ponto. Cadê a... Deixa eu fazer assim. Deixa eu prender aqui. Até esse ponto, tá? Vou costurar. Eu posso simplesmente começar daqui pra cá ou de cá pra cá. Vou começar daqui pra cá. Que já tá marcado, né? Então nem preciso aqui. Naquele tracinho que eu fiz. Eu vou vir aqui. Vou dar minha margem. Vou dar um retrocessozinho e vamos embora. Vou costurar, unindo as duas partes aqui, ó. Você vai segurando aqui e unindo. Segura e une. Segura e une. Segura aqui e une. Segura aqui e une. Cheguei até aqui, antes de vir para cá, eu viro. Agora eu dou um retrocessozinho e venho aqui. Fechei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar aquela linha, né? Não precisamos dela. E vou desvirar. Eu vou pegar, para eu desvirar, eu vou primeiro fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um quadradinho assim. Porque eu vou tirar aqui também o canto. Sabe, para não ficar aquele... Eu vou dar uma refiladinha aqui. Para não ficar aquele caroço, certo? Eu vou desvirar, eu faço isso daqui. Você pode vir aqui, né? Se tiver
E agora nós vamos desvirar, você colocou o dedo lá, eu tô usando um canudo aqui, ó, canudo da Camila, mas pode ser um palito de churrasco, pode ser um hashi, sabe? Ó, só chegar aqui, ó, cheguei aqui, eu venho aqui com a pontinha, ó, fica melhor, não forma caroço nem nada, dando aqueles cortinhos, sabe? Aí você fez isso daqui, ó, nós temos o nosso cos do lado de cá. Aí, primeira coisa que eu vou fazer, antes de costurar do outro lado, eu não vou costurar as duas pontas de uma vez. Eu vou encaixar essa e vou vindo. Depois que eu terminar aqui de encaixar na calça, é que eu vou fazer isso daqui e desvirar. Por que que eu vou fazer isso? Para evitar que, de repente, vamos que eu feche tudo isso daqui e fique faltando. Aí fica aquela coisa, eu cheguei lá no ponto, uma coisa não encaixa na outra. Então, assim, eu acho que fica melhor para encaixar. Então, ó, desvirei. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou pegar a minha calça, a minha calça aqui, que eu vou encaixar aqui nesse buraquinho. Vou encaixar aqui, ó. Vou vir aqui e vou costurar, emendando a minha calça, ó, lá naquele ponto, ó. Ó, tá vendo? Enfiei ali dentro, ó. Enfiei ali, viu? Que eu enfiei aqui, certo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pôr um alfinetinho aqui pra gente não sair do lugar. Ó, aí eu venho aqui, só que eu vou fazer desse lado assim, porque eu não sei enfiar todo o meu tecido aqui, vira uma bagunça. Então vamos lá, cadê o meu cos? Minha tripinha. Vem aqui, agora, eu vou tirar o meu alfinete, vou segurar ele do lado de cá e vou encaixar aqui, ó. Vou desvirar um pouquinho aqui assim. Saiu do lugar. Nós temos que encaixar aqui. Então aqui, assim, tá encaixadinho ali, naquela ali, ó, no ponto. Encaixei. Venho aqui com o meu alfinetinho, seguro lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prendo com a agulha, desço. Cadê os fios do meu... Não posso deixar o fio. Lembra que eu falei para você? Se a gente deixa os fios, o que que acontece? Né? Vai virar uma maçaroca por baixo. Ó, saiu do lugar aqui. Vamos lá, pega o alfinete, encaixa lá, enxerga lá. Tá encaixadinho? Tá. Dou um retrocessozinho. Agora, eu vou vir costurando o meu cos. Uma parte dele, né? Simplesmente costurando uma parte do cos, ó. Tô vindo pelo avesso, mas eu vou virar ele pelo direito, vou dobrar, então não tem tanto problema, certo? Vou dar uma pespontada, então não vai ter tanto problema. Cheguei aqui. Estourou a linha aqui. Karma que a gente resolve. Foi só a linha que saiu do lugar. A linha tem uma coisa interessante na linha, entendeu? Às vezes a linha tem uns pontinhos mais grossinhos do que o outro. É a qualidade da linha, né? Isso é comum, gente. Quase todas as linhas hoje, às vezes chega no ponto que vai formando, vai passando ali na tensão, vai passando, aí vai formando um carocinho do próprio pelinho da linha. Chega naquele carocinho, chega num ponto que ele estoura. Mas isso é normal. Você pega, tira, ó, tira aquela parte que tá o carocinho, joga o carocinho fora, enfia de novo. Costura é paciência, não tem que ficar chorando, nem nada. Volta lá, chega para trás, né? Vê lá se o fio de trás está para trás, passa lá a linha, chega um pouquinho mais para trás, dá um retrocessozinho de um pontinho, dois, e vamos para frente. Cheguei aqui, até onde está, pronto.
Peguei, deixa eu cortar bem perrente aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Agora, o que que eu tenho que fazer? Lembra do risquinho? Lembra do risquinho? Ó, coincidiu, né? Então, a gente vem aqui agora. Primeiro, eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar ali, né? Vou coincidir aqui. Vou pôr uns alfinetes aqui. Só pra gente, né? Vir certinho. Ó, tá vendo como eu falei que é importante você primeiro pregar um lado para depois vir? Ó, se eu tivesse fechado, ó, ia, tá vendo? Não ia encaixar aqui, ó. Porque ele, tá vendo? Deu um pouquinho para cá. Isso é muito comum acontecer, tá? Então agora eu vou pôr o alfinete. Por isso que é bom, você faz o túnel, faz o rolotê, né? De um lado primeiro, desvira, encaixa, faz o cos, aí depois você vem até aqui e nós vamos desvirar, tá? Então, agora eu vou começar aqui, ó, aonde tá. É um pouquinho antes aqui, ó, do negocinho aqui, da onde eu tinha marcado. Né? Se eu fizer assim, vai virar um. Deixa eu vir de cá, assim. Venho aqui. Retrocedo. Chego aqui. Viro. Retrocedo aqui cantinho, só para não, né, dar uma segurança. E venho. Vem segurando. Vem segurando. Tira aqui. Tá bem aqui, ó. Bem aqui antes. Marco com a minha unha. Chegou aqui, dou um retrocesso. Vem aqui, deixa eu vir aqui pra cá assim. Pronto. Vou desvirar essa parte, tirar a linha, né? Fazer aquele cantinho, diminuir aqui, enfio aqui com o meu dedo, com qualquer pauzinho que você tiver aí, né? Que der para você seguir. Cheguei aqui, ó. Desviro. Depois é só passar, né, gente? Aí vamos lá, ó, vai fazendo assim. Chegou lá no cantinho. Chegou no cantinho, tá a nossa tira. Agora, ó, ficou o cos pregado. Agora vamos pespontar o cos. Vamos aqui. Pra lá. Chegou aqui, ó. Tá assim, né? Aqui é o lado direito. Então eu vou pespontar pelo direito. E vou fazer um pesponto bem estreitinho aqui, ó. Mas antes de eu fazer isso, eu vou pôr uns alfinetes para não ficar torto. Sabe o que acontece quando você vai fazendo assim? Ah, já tá certo, eu vou indo. Às vezes a máquina ela puxa um ponto e o outro. Sabe quando fica assim e de repente aqui torce? Então vamos, né, pôr uns alfinetinhos ou alinhavar, né? Alinhavar fica melhor ainda. Pôr um alfinetinho aqui. Ó, vê se tá certinho aqui. Aqui tá bem em cima da costura, né? É só você pôr em cima da costura que você vai pegar as duas partes. Eu vou pôr o alfinetinho aqui assim, ó. Bem em cima da costura, dobrando a minha margem. Veja que se tá aqui certinho. Ó. E assim vai a vida, né? A gente vai fazendo a nossa pecinha, vai devagar, não precisa ter pressa. Compre um tecido assim, que você vê que é mais fácil costurar. Não vai me comprar, ah, eu sou inexperiente, quero fazer uma calça de seda, ou quero fazer de cetim. São tecidos ou de musseline, são tecidos difíceis de costurar. Começa com a viscose, o viscolinho, né? Um tecido assim, veja se o tecido não desfia muito. Ó, então nós estamos, tá vendo? Aí eu evito que torça, né? Não custa eu fazer isso aqui. Vai demorar o quê? Ah, você vai perder quanto tempo? Aí lembra que a gente emendou aqui, porque, né, ó, o fio deu uma entrada aqui, que vai tampar. Aqui, dobrando a minha margem, veja aqui direitinho, coloco meu alfinetinho, aqui também,
Pode passar ferro, tá? Ah, eu prefiro, eu vou passar porque o ferro segura também as costuras, ajuda a segurar as costuras. Pode também. Aí, tá o nosso cos aqui pronto. Agora nós vamos dar uma pespontadinha, entendeu? Daqui até aqui. E Zé Fini, faz o mesmo do outro lado e a calça tá pronta. Vamos lá, vamos à costura. Agora eu vou começar daqui. Vou vir com ela por dentro aqui, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, ó. Então, eu simplesmente vou olhando aqui embaixo, ó, que tem que estar, né? Eu vou passar, ó, tá vendo a costura? Então, ela vai estar em cima da costura, aí eu pego a parte de baixo, encaixo. Deixa eu ver se a outra linha tá aqui, para não maçarocar, né? Dou um retrocessozinho, pequenininho, e vem vindo. Tiro. Deixa eu pôr o meu coelhinho aqui. Como é que eu tô vendo a margem? Eu tô vendo pelo buraquinho aqui, ó. A margenzinha que eu tô dando, seguindo, encostando o meu tecidinho aqui. Tá bem no buraquinho. Tira aqui. Tiro aqui. Veja se a dobra tá certinha. Costura é muito assim, você vai olhando, observando se tá do jeito, né? Se vai estar reto. Você olha aqui, ó, tira aqui, passa aqui, ó, para ver se tá tudo certinho. O resto. Aqui. Agora chegou aqui, tirar esse fio, ó, vai chegar aqui no cantinho, chegamos aqui, tá pronto, tá pronto. Aí é só fazer do outro lado a mesma coisa, né? Cheguei aqui, volto, terminado. Opa, cadê? Tiro, tiro. Tiro e tiro. E ficou pronto, ó. Vendo? Ó. A faixa, a parte e a parte. O avesso ficou costurado, né? Agora é fazer o mesmo do outro lado. Fazer a mesma coisa na outra ponta. Então, meninos e meninas, a calça está pronta, aqui ó, a faixa, né, um lado. Aqui tá o outro lado, né, prontinha, costurada. Ela fica assim, grandona, né, com as duas pontas, porque o que vai acontecer é que você vai vir com essa aqui para um lado, né, do corpo, e essa parte com essa outra aqui do outro lado do corpo, né, que aí ela vai cruzar. Você pode cruzar ela na frente ou nas costas, mas geralmente se cruza na frente, né? Dificilmente alguém usa cruzado nas costas, embora possa, né? E a perna vai ficar cruzada como aquela ali que está no manequim. Então, terminamos, né, a nossa calça. Viram como não é difícil costurar essa calça? É só fazer bainha em volta tudo, costurar o gancho e pregar o cos com as tiras. É o mais complicadinho é pregar o cos, né? Mas não é tão difícil assim. Faz devagar, alinhave se tiver dificuldade, ao invés de alfinetar, que você vai ter uma calça muito bonita e uma calça atemporal, que você pode usar em qualquer época, né? Ela nunca sai de moda.